Fala galera, sejam bem-vindos à nossa quarta edição aqui do MLA Cast. E para todos vocês que ainda não assistiram e para vocês que já estão acompanhando a gente tem um propósito muito claro e muito definido aqui. É falar sobre negócios, falar sobre vendas, mas tudo isso dentro de um propósito. Propósito que conecta pessoas, que fazem com que essas pessoas se voltem à sua essência ou que elas consigam trazer essa mensagem para a sua equipe, para os seus familiares, porque hoje a gente sabe que muitas das coisas que acontecem no dia a dia acabam fazendo a gente não ter tempo para pensar nessas coisas. Então, quando a gente deixa isso de lado e vive uma vida automatizada, normalmente a gente vive uma vida alienada, ou presa num passado recorrente, ou numa projeção de futuro que não existe e você não consegue olhar o agora, que é onde está o afeto, a atenção, a empatia, a geração de valor e se perceber como ser humano. E hoje a gente tem aqui convidados mais que especiais, além de amigos e clientes, são convidados que a gente já tem algum tempinho que vem batendo um papo para poder trazer aqui. Antes de fazer a apresentação deles, eu quero que vocês possam compartilhar isso. Se você não está vendo agora, quando você vê, compartilha, porque a gente vai contar uma história aqui de sucesso, uma história de pessoas que, como você, possivelmente querem construir o seu sonho, querem construir sua empresa, querem construir um legado para deixar como propósito e muitas vezes você não sabe como lidar com uma situação ou outra. Então você vai ver hoje aqui exemplos reais de pessoas que saíram ali de baixo, que tinham uma oportunidade muito boa de seguir até uma carreira que fosse profissional, trabalhando para outras pessoas, mas tomaram uma decisão de fazer isso por elas mesmas dentro de um propósito. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo a ServiceSeg através do Carlos, através do Renan. Para mim é um privilégio porque, além de ter a amizade e uma construção de amizade, né, Sim, Carlos? sim. Eu sempre que falei sobre negócios, eu sempre tive dentro de mim um ensinamento da família. Então, o árabe ele tem muito esse costume de fazer relacionamento, networking e trazer as pessoas para perto. E acho que a gente tem uma construção muito legal nesse sentido. Legal. Então, sejam bem-vindos, Obrigado. tá, em primeiro lugar. Que vocês possam desfrutar demais desse momento. E para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro, quem é o Renan? Quem é o Carlos? Como que surgiu essa história da ServiceSeg em si? O que a ServiceSeg faz hoje de fato no mercado? Esse histórico é importante, porque as pessoas se conectam com histórias. Então, fiquem mais do que à vontade para se apresentarem aí. Tá bom. Bom, eu sou o Carlos, né? Sou diretor junto com o Renan da ServiceSeg. Minha formação, sou técnico em segurança do trabalho há mais de 10 anos. Legal. Né? Então, me formei em 2009 como técnico e desde sempre eu trabalhei como técnico em consultoria de segurança do trabalho. Né? Minha carreira inteira sempre foi em consultoria. Né? E estamos aí, né? Trabalhando, mostrando o nosso trabalho para os clientes. Legal. E você, quando se uniu ao Renan, me conta um pouco de como era essa questão antes, né? O Renan vai se apresentar também daqui a pouco, mas como que foi esse antes? Vocês se conheceram como é que aconteceu essa conexão entre vocês? Nós trabalhávamos juntos em uma consultoria, ele era vendedor e eu era o técnico, né, em uma outra consultoria. Legal. E fizemos uma boa amizade, né? Na época que ele precisava de um técnico de confiança para fazer os serviços para ele, que ele vendia e ele precisava de alguém para resolver para ele, porque assim, né, a consultoria de segurança do trabalho ela tá lá para resolver problemas do cliente. Sim. Né? Então, assim, ele vendia e precisava de ter um técnico de confiança dele para resolver dentro do prazo que ele precisava, que ele vendia, o né? sonho e não podia ter um pesadelo lá no final, né? E é difícil encontrar gente que consegue garantir esse sonho, né? Porque normalmente o cara que vende, aí, putz, fiz isso a vida inteira, se você não tem uma aliança com um cara bom técnico, não vai, né, Renan? Complicado pra caramba. Exatamente. Aí começou assim a parceria, né? Nossa amizade, que ele precisava, ele dava o prazo lá X e tinha que fazer, né? Dentro daquele prazo, né? E tinha uma fila de clientes, né? Que vai vendendo e vai entrando na fila. Sim. E eu sempre ajudei ele dentro do prazo que ele precisava. E aí foi criando uma amizade, né? Confiança mútua, confiança, né? Isso, dentro da empresa, né? Na Legal. época, muito tempo atrás. E você, Renan? Quem é o Renan? De onde ele veio? Como assim, cara? 30 anos, empresário que faz parte de 1% junto com o Carlos
do que a gente sabe de assessoria de saúde e segurança do trabalho. Quando eu falo 1%, pessoal, vocês que estão olhando a gente aqui, 1% significa empresas bem estruturadas, com um nível de faturamento bem elevado. E não tem demérito nenhum você não ser parte desse 1%. Mas hoje ser parte de 1% que tem essa fatia de mercado, não é qualquer um que consegue fazer isso. E vamos ouvir agora o Renan aqui. Bom, eu me chamo Renan, eu sou também técnico em segurança do trabalho, estou cursando engenharia ambiental. Legal. Antes de constituir a ServiceSeg, eu trabalhei na consultoria com o Carlos, numa consultoria. Lá nós nos conhecemos, né? E foi bem bacana. O Carlos, eu sempre tentei me aproximar do Carlos, ele sempre era um cara mais fechadão, né? E tal. Tá na cara dele. Eu acabava fazendo amizade com outros técnicos, mas o Carlos ficava mais fechado e tudo. Mas aí, aos poucos, eu comecei a perceber que ele era uma pessoa bastante proativa, né? Quando surgiam as demandas de trabalho lá, como eu era da área de vendas, sempre fui da área de vendas, na verdade... Só os primeiros empregos mesmo que eu tive que não estavam relacionados com vendas, mas depois que eu tive a primeira oportunidade de ser vendedor, que era o meu sonho desde criança, trabalhar com vendas, Legal. Atender clientes e tudo mais, eu nunca mais voltei atrás. Mas é assim mesmo, né? Vendas é uma coisa que... Quando o cara tem isso na veia, ou ele cria esse gosto, não tem como, né, cara? Ninguém tira de você. Ninguém tira. Não tem jeito. E aí, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com vendas, eu abracei ela com todas as forças, né? E trabalhando nessa empresa junto com o Carlos, a gente fazia as vendas e tudo mais. Às vezes o cliente, como o brasileiro, ele costuma deixar as coisas muito para em cima da hora. A gente às vezes prometia prazos que eram um pouco mais difíceis de serem cumpridos, né? Para conseguir trazer esse cliente para a nossa empresa. Sim, sim. Então, essa porta de abertura era basicamente, ela estava sempre relacionada com prazo, com preço. E o Carlos me ajudava bastante nessa parte de prazo, porque quem é da área operacional sabe o quão difícil é chegar um vendedor e falar assim, eu vendi, preciso entregar amanhã. Pô, ninguém quer abraçar esse problema, porque ele tem outros problemas, então ele não quer colocar na frente e tudo mais. Tem toda uma hierarquia, o cara que é da área operacional, geralmente ele recebe salário fixo, o vendedor é comissionado, então às vezes dá um pouquinho de conflito isso. Sim. E o Carlos, ele sempre era o técnico de segurança que quando eu falava que eu tinha um problema, ele era o cara que levantava a mão e falava, pode me dar que eu faço. Às vezes ele estava cheio de serviço, totalmente atarefado, e ele falava, não, pode mandar para mim aqui que eu faço. Que bom. E aí eu comecei a achar isso super bacana. Eu falei, preciso me aproximar desse cara, porque esse cara é uma pessoa que não fica questionando muito, né? Se tem uma missão dada, cumprir, missão cumprida, né? Literalmente. E isso me aproximou muito dele. Eu falei, esse cara é 10. Eu preciso de um cara desse por perto para eu conseguir fazer as minhas vendas, ganhar o meu dinheiro lá, ganhar a minha comissão e não ter problemas. Sim. E aí tudo começou com um interesse, vamos dizer assim, profissional, e aí depois eu vi a pessoa sensacional que ele era e eu falei, esse é o cara. Não, e quando você vê essas qualidades, né? Olha que legal que vocês estão falando. Sim. São qualidades que são distintas, mas dentro de um propósito que conecta. Porque se você está prometendo para o teu cliente algo específico, porque ele está te passando uma dor que ele tem, a gente sabe que tem cliente que, é um pé no saco. O cara nem tem aquele prazo todo que ele está dizendo que está apertado, mas ele está te testando. Mas se você deu a palavra para o cliente, você precisa de um outro cara de hombridade que vá com você e fala assim, não, nós vamos fazer isso aqui acontecer. Então a sinergia de vocês principal foi, conseguiu ver no outro a dor que poderia ter com um cliente e você a dor interna de entregar que ele não ficar vulnerável com o cliente, difícil né? você entregar no prazo, né? E eu vou ser bem sincero, a minha maior dor como comercial era pegar um time de pós-venda e operação que fizesse isso. Porque é gente deixando na mão. E se você não tem uma boa relação, o cara às vezes ele pode até entregar, mas ele não entrega por quê? Vou ferrar o cara. Esse cara aqui é egocêntrico. Exatamente. Esse cara aqui não olha para mim como ser humano. Ele chega aqui e manda eu fazer um negócio. Então tá vendo? A sinergia é incrível tem isso. Que puxar né, o cara pro seu lado, né? Você tem que mostrar para ele que é uma equipe, né? E precisamos trabalhar para resolver, né, isso aí, Sim. Né? Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria entender, bom, a gente entendeu como vocês conheceram e por que teve a sinergia, mas mais especificamente, Carlos, o que tecnicamente você fazia
que era totalmente impactado no trabalho do que ele vendia? Olha, ele vendia com o prazo apertado, né? Que era o diferencial, né? Até hoje, o diferencial de uma consultoria é agilidade na entrega do serviço. Se ele conseguir entregar dentro do prazo ou expectativa do cliente e o documento certo, ou o treinamento, ou o que seja o serviço, ele vai conseguir evoluir, né? Então, assim, a maior dificuldade que eu tinha, eu lembro até hoje, essa dificuldade ainda existe, é a informação que o cliente, às vezes, ele quer esconder. Entendi. Ele não quer falar que ele não está entregando EPI, ele não quer falar que tem um risco específico, ou tem um produto químico. Às vezes você até vai na empresa dele, mas ele esconde, né? E depois você tem que ir conversando, mostrando para ele que você precisa ter acesso às informações para fazer a coisa certa, né? Sim. E tudo dentro de um prazo apertado, e tem uma fila de clientes, o outro também está te cobrando, o outro está te cobrando. Então, assim, é bem puxado, né? O técnico de segurança do trabalho que trabalha em uma consultoria, ele, se não tiver agilidade, ele não avança, né? Ele não vai ter uma carreira muito longa, vamos dizer assim, né? Dentro de uma consultoria. Tem Melhor que ele ser ir pro dinâmico Cesnet. e tem que ter aquela questão da sagacidade de entender o que o cliente escondeu ou não, até para você também ajudar o comercial a tentar tirar isso e te ajudar, né? Puxar mais serviço, que às vezes o cara, na época, né? Na época era PPRA, vendia só um PPRA, mas você ia lá, você via que precisava, um exemplo do PCMSO, precisava de um laudo de insalubridade, precisava de um exame complementar para aquela função específica expostas a riscos ou trabalho em altura. Sim. E você conseguia passar, eu passava para ele, né? Quando eu ia, eu chegava ao Renan, a empresa tem mais isso aqui, né? Aí ele ligava lá e entrava com o trabalho comercial para vender mais. E aí um comercial que consegue ter uma base técnica boa, já sendo um bom comercial, ele fica único, né? Porque o grande diferencial para mim da área comercial, de um cara que quer realmente ser bom na área, é ele não ficar no quais que a gente chama, né? Tem que ter técnica, e para ter técnica você precisa saber dessas dores. Sim. Como que foi o impacto dessa aliança para você, Renan? Pensa o seguinte, se ele conseguiu te dar esse nível de suporte, você conseguiu trazer para ele o suporte de trazer informação, que era uma coisa que ele precisava, e você falou já que, putz, aí foi o casamento perfeito, isso melhorou tua performance na empresa? Você começou a ter algum nível de destaque? Porque com certeza isso vai te dar algum nível de destaque, né? Exatamente. Inclusive, quando o Carlos começou a me auxiliar nessa parte de documentações e eu vendia e ele sempre entregava, eu comecei a ter bastante destaque na empresa e eu fui promovido. E aí eu fui promovido... Na verdade, eu fui promovido muito rápido. Eu fui promovido em 3 meses. Em 3 meses eu entrei como vendedor e em 3 meses eu já era gerente de uma unidade. Legal. E nisso, se eu não me engano, acho que eu tinha 20 anos. Acho que 20 anos, né, Carlos? Mais ou menos 20 anos de idade. Já tinha um cargo de gerência, cuidando de uma unidade. Nessa Sangue época, no olho. Eu decidi até largar a minha vida aqui em São Paulo para morar no interior. Nessa nova empreitada, né, de gerência de uma unidade nova. E isso foi por conta dos resultados que eu acabei trazendo para aquela empresa. Então, como eu tinha o suporte do Carlos nessa parte de entregas, né? Então, eu vendia, entregava no prazo que eu estava prometendo e essa parceria estava acontecendo. Aí você começa a se destacar, você começa a vender mais e aí um cliente te indica e o outro também fala, essa empresa aqui é bacana, fala com o Renan lá, que o Renan é um cara que resolve qualquer parada, ele é um cara que sempre tem tempo para te atender, ele consegue botar você na frente, você vai ser bem atendido. E o Carlos por trás lá, tocando o barco, era eu prometendo e o Carlos entregando, né? E o nível do cliente também muda, né? Quando você começa, no caso dele, quando ele começava a vender, os clientes eram clientes pequenininhos. Exatamente. Que é até mais fácil você conseguir fechar com um cliente pequeno. Conforme ele vai ganhando experiência e vai pegando nome, né? Um indica pro outro, até o nível dos clientes que ele começava a fechar eram clientes maiores, né? No final tinham clientes muito grandes lá que ele atendia. Aí depois disso eu comecei a perceber que eu conseguia atender os clientes pequenos, aí eu comecei a mirar clientes maiores. Aí comecei a fazer prospecção através de e-mail e tudo mais, e aí vieram clientes maiores e que o Carlos, com o mesmo capacity, continuou entregando e tal. A gente fez bastante trabalho de higiene ocupacional, que é algo que muitas empresas não costumam fazer, né? E aí a gente abraçou essa causa e conseguiu entregar para os clientes. E aí a gente percebeu que a gente estava no caminho certo. Caramba, cara, Bacana. que legal. Sim. E aí, o que vocês estão me falando já vem automático na minha cabeça, né? Vocês estão falando praticamente de uma construção, né? Sim, sim. Pensando no que a gente vai falar agora, que eu acho que é muito importante, eu já vejo claro assim, se a gente consegue ganhar o pequeno, se a gente consegue ganhar o grande, se a gente tem a estrutura técnica e operacional, capacidade de venda e entrega, Sim.
por que não ter uma empresa juntos, né? Sim, Exatamente. com E certeza, aí, essa foi a ideia. agora é a pergunta que não quer calar, né? Uhum. Serve e segue. Conta pra gente como que vocês falam assim, vamos fazer um processo de transição Sim. e a gente vai se unir para fazer o negócio acontecer. Como Claro. foi? Conta aí. Então, aí eu percebi que, assim, se eu podia gerenciar uma empresa de alguém, por que eu não poderia gerenciar a minha, né? Eu sempre tive esse sonho empreendedor. Como o meu Legal. pai, ele trabalhou até aposentar numa empresa e tudo mais, e depois que ele se aposentou, ele decidiu constituir a dele, então foi o primeiro empresário que eu conheci na minha vida foi o meu pai, né? Meu pai entrou nessa empreitada de prestação de serviço e tudo mais, e na região onde a gente morava, ele acabava sendo destaque, né? Era o único empresário, e aí não tinha grana, mas tinha o status de empresário, sim, né? Sim. Já era alguém diferenciado. E aí eu achei bacana aquilo e eu falei, bom, então acho que eu não quero mais ser só um vendedor, né? Pô, meu pai tem tanta influência aqui na região, onde fala sobre ele e as pessoas, né, já demonstram respeito. Falei, eu acho que eu quero isso pra mim. E aí eu, nesse momento de gerência, administrando pessoas, administrando negócio, eu tinha pouco suporte por parte dessa empresa, então eu meio que tinha que me virar com tudo sozinho. Você já era a empresa pronta já, Eu né? era como se Sim. fosse o dono, porque quando eu precisava de suporte eu não tinha. Então eu ia me desdobrando, ia resolvendo. Às vezes até aconteceram casos até de eu usar meus próprios recursos para resolver problemas que não eram minha competência. Aí eu percebi e falei, bom, se eu posso fazer para alguém tudo isso, por que é que eu não posso fazer para mim? Né? Eu já sei fazer tudo, eu já sei vender, eu sei administrar pessoas. Às vezes acontecia casos, por exemplo, de que não tinha tempo suficiente. E aí eu estudei por conta própria, eu comecei até a digitar documentações, mesmo não sendo técnico, eu digitava documentações e aí eu passava para um técnico só conferir, ele falava, pô, bacana, legal e tal. Então teve essa parte que eu estudei ainda por conta própria, e aí eu falei, bom, agora é a hora. Aí você vê que coisa, e mesmo com toda essa parceria, o Carlos, ele não foi a primeira pessoa que eu esbocei esse sonho. Eu falei com outras duas pessoas que acabavam sendo mais próximas. Sim. Primeiro eu chamei a minha irmã. Não tinha jeito, família e tudo, e ela também sempre era vai pro técnica caminho de mais segurança. fácil, né? Exatamente. Eu vi o que estava mais perto e eu precisava contar aquilo. Né? Eu falei, meu Deus, eu preciso... Aí eu chamei ela, falei, olha, vamos abrir uma consultoria, né? Você também é da área de vendas. E ela também trabalhava nessa mesma empresa. E você trabalha na área de vendas, vamos unir as nossas forças, vamos tentar abrir uma empresa, pô, eu já sei fazer tudo aqui já, né? E aí ela é uma pessoa mais cautelosa e tudo mais, ela pensou, falou, olha, Renan, deixa eu pensar mais um pouco, me dá um pouco de tempo. Mas eu sempre fui aquele cara de que eu tenho a sacada, eu já quero fazer logo, porque se eu não fizer, vem outro e faz na minha frente, e aí depois eu vou ficar me lamentando. Isso aí. Aí eu falei, olha, então você vai pensando aí enquanto eu vou procurando outra pessoa. E aí eu chamei uma segunda pessoa que ficou com um pouco de receio. Ele era bem próximo porque eu era gerente geral dessa empresa e ele era o gerente técnico. Entendi. E a gente morava no mesmo lugar. Quando eu decidi me mudar para administrar essa empresa, ele foi junto também. Então a gente morava no mesmo lugar, almoçava todos os dias junto. Então, aí eu chamei ele. Aí ele tinha muito receio, ele tinha aquela coisa de trabalhar com salário fixo, né? Ele não tinha aquela missão de a ter percepção empresa. ainda não estava clara, né? Tinha um pouco de medo, né? Desafio, né? Aí você falou assim, desafio. deixa eu olhar para aquele cara mal encarado Aí lá, eu lembrei. eu tenho um Exato. receiozinho, mas ele entrega, né? Ele entrega. Não, eu já tenho. Esse cara já me ajudou muito e continua me ajudando, né? Ele me ajudava mais, né? Nessa época ele já me ajudava um pouco mais indiretamente, porque a gente estava em unidades diferentes, né? Mas a gente ainda mantinha essa relação de amizade. E aí eu meio que já senti que ele ia aceitar, porque eu falei, bom, se todos os documentos que eu passo para ele, ele abraça, quando eu apresentar esse sonho aqui, ele vai pular de cabeça. E foi batata. Eu lembro como se fosse ontem. Eu chamei ele pra gente almoçar e falei, eu preciso conversar algo com você. Eu tava numa semana que eu tinha vindo para São Paulo para apresentar relatório de resultado e tudo mais. E aí eu chamei ele para almoçar, ele comecei a entender, mas falou, beleza, vamos lá, né? E aí eu falei, olha, eu tô com essa ideia aqui e tudo mais, o que você acha, né? Falei, a gente vai começar com 0 clientes, mas o que você acha? Foi.
Aí, na hora, ele não pestanejou, ele fez exatamente igual ele fazia com os documentos. Ele fez o que ele fazia sempre com você, dá que eu resolvo, né? Ele só pensou assim, ó, eu não tenho, eu acho, né? Depois você pode falar, né, Carlos? Mas a impressão que eu tive foi assim, eu não tenho nada a perder. Né? Eu não tenho nada a perder, então vamos lá. Eu acho que vamos fazer, né? esse sonho dá pra se tornar realidade. Eu não sabia o tamanho do desafio que era, cara. Não tinha noção nenhuma. Porque assim, eu nunca tive essa vontade de ser empresário. Quem deu essa vontade foi ele. Ele que tinha toda essa vontade de ser dono de empresa ou empresário. E eu tinha o mesmo pensamento do outro amigo nosso, que era salário fixo, trabalhar para alguém, aposentar e acabou. Estabilidade. Né? Estabilidade, E assim, aí quando ele chegou e falou, eu falei, bom, se der errado, eu volto a trabalhar para outra pessoa e o máximo sigo minha vida. Né? A gente não vai morrer, né? Na época, pô, tem bastante tempo isso. Tem 11 anos ou 10 anos atrás, eu morava com os meus pais. Então, ainda para mim, tava tranquilo ainda arriscar, né? Dava tempo ainda de arriscar. Então, foi assim, meio que na hora, né? Ele falou, vamos fazer coisa de pouco tempo, assim, a gente já estava executando a empresa. Cara, que incrível. Mas é sempre assim, né? Às vezes a gente precisa de alguém que desperte um nível de consciência maior na gente. Sim. Assim como alguém fez isso com a gente antes. E aí, o que a gente conversou aquele dia, eu já tá vendo retratado da vida de vocês. Você tá vendo como que é o negócio? Vocês que não sabem, a gente teve uma reunião que a gente só falou sobre propósito, sobre as 12 camadas de personalidade, enfim, explicando como se conecta com cada uma dessas coisas, inconsciente coletivo. E o que eu vejo que é bacana é que um ajudou o outro a aumentar a frequência. Sim. Então, o que você tinha de melhor e o que ele tinha de melhor. E aí, sempre acontece o seguinte, né? Você contou sua história, a gente entendeu, de onde vocês saíram, o que vocês faziam, por que surgiu a ideia de ter a empresa. Desculpa. E como a ServiceSeg nasceu. Muito provavelmente vocês falaram o seguinte, eu já sei como vender, já sei como entregar. Não sei o tamanho que vai ser na execução no dia a dia, que a gente vai conhecer o que é um problema, o que realmente é mais fácil, o que é mais difícil. Mas pensa que a gente está num mercado altamente competitivo. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, consultoria em saúde e segurança do trabalho, empresas que são voltadas para uma assessoria nessa área, o mercado brasileiro ele tem uma dogmática, né? É uma coisa que todo mundo tem que fazer porque é assim que é feito. Eu não concordo muito com isso. Mas você percebe o quê? Que era muito regulatório, né? A empresa precisava porque ela precisava cumprir a lei. Isso. Então não era uma coisa estratégica, era uma coisa muito mais de custo, né? A maioria das vezes, e eu não posso descumprir a legislação. A maior parte das empresas ainda fazem isso. Por isso que elas não se tornam 1%. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: como que a ServiceSeg conseguiu chegar no patamar que ela está hoje dentro dessa estruturação que vocês fizeram? Eu imagino que vocês tiveram problemas que vocês tiveram que enfrentar e que vocês olharam para o mercado e falaram assim, cara, tudo que a gente viveu e viu que essas pessoas estão fazendo que não é legal, não vamos fazer. E o que a gente sabe que é legal, como a agilidade na entrega, cumprir a palavra, ter lealdade, estar junto com os caras e aprimorar a parte técnica, também é uma coisa legal. Sim. Então eu queria ouvir de vocês dois como que foi esse processo de construção para chegar onde vocês estão hoje. Você com a visão, vendas, cara, você sabe tudo que você enfrentou para entregar para ele tudo que você precisava. Visão de negócio, você toda a parte técnica, tudo que era regulatório. Eu imagino o seguinte, você pegar o cliente ali e falar, cara, eu vivi isso, mas isso eu nunca vivi. Então, como foi ultrapassar essas barreiras para entregar o melhor e não repetir os mesmos problemas do mercado? Acho que o maior desafio que as consultorias enfrentam hoje é prazo, na minha visão. O empresário ele não se prepara, ele não faz um cronograma de ação dele, que ele precisa ter o PPRA, que vence, um exemplo, em janeiro, o outro documento vence em fevereiro e assim por diante, né? Ele deixa tudo para a última hora, a hora que uma auditoria interna ou um fiscal pede isso para ele tem 2-3 dias para entregar, né? Então, assim, o nosso diferencial foi entregar dentro do prazo que o cliente precisava. A gente fazia de tudo para entregar certo, da maneira correta, dentro do prazo. Nem que tomasse prejuízo para fazer isso, mas a gente entregava dentro do compromisso. A gente tinha um compromisso com o cliente,
se virava para entregar, para fazer. Então, isso foi o grande diferencial, na minha visão, que fez a ServiceSeg ela crescer tanto em pouco tempo. Porque isso vai ter muito mal profissional na nossa área, né? Então, ele não consegue entregar dentro do prazo, ele não consegue fazer a coisa certa e a gente nunca teve esse perfil, né? Prefere ou dar um jeito de entregar dentro do prazo que o cliente tem. Entendi. E o que você vê que o mercado hoje sofre, além desse problema específico de, às vezes, não entregar no prazo ou assumir um compromisso que você acha que acaba não sendo viável entregar, o que você consideraria, além da questão de vocês conseguirem cumprir esses prazos, que é uma coisa que é particular da ServiceSeg, que você acha que o mercado não tem, por exemplo? Conhecimento técnico, né? Acho que falta um pouco o estudo do técnico. Ele não se aprofunda muito. Às vezes encontra algumas barreiras, dificuldades técnicas que ele não entende, né? Eu acho que também isso acaba... Não procura evoluir e aprofundar nisso. Exatamente. Entendi. Eu acho que isso daí também é uma coisa que existe bastante também. E você na área de vendas, Renan, tá lá no front, cara, viu todo mundo lá batalhando, via o que os concorrentes faziam, o que foi o seu ponto principal para colocar a ServiceSeg num ponto de destaque? O que o mercado não fazia que você resolveu fazer, fora a sua habilidade? Então, na realidade, conforme eu fui vendendo e atendendo os clientes, eu comecei a perceber que a maioria das empresas não davam a mínima para essa questão de segurança do trabalho, né? Eles só faziam basicamente pelo que o Carlos falou, né? Ou era porque um fiscal bateu na porta, ou era por conta de alguma auditoria, ou por conta de que ele teria que apresentar aquela documentação para poder prestar serviço para o cliente dele. Entendi. Então eu percebi que faltava bastante, né? Esse é 90% das empresas só faz porque ou a medição está parada, ou não recebeu, ou precisa entregar para receber. 90% do mercado de segurança do trabalho é isso. O cara só faz porque tem alguém batendo na porta dele, senão ele não tem a consciência de que é importante proteger o funcionário. E a maioria das consultorias, elas recebiam essa demanda e simplesmente fazia exatamente o que o cliente pedia. Falava, eu preciso do PPRA, tá bom, custa tanto, vou te entregar tal dia e tal. Às vezes, claro, não conseguia cumprir com o prazo, que esse era, às vezes, até o diferencial da gente fechar na frente de outras empresas. Sim. Mas também não tinha essa vontade, esse interesse de tornar o mercado... na verdade, mudar a visão do mercado em relação à segurança do trabalho. Sim. Então, eu fazia questão não só de falar do preço e de falar que eu conseguia entregar no prazo, mas sim de explicar a importância do empresário abrir aquele documento, gastar um tempo da vida dele ali para ler aquilo, até porque é um documento da empresa dele. Então, ele é o maior interessado. Então, ele precisa ler aquilo. Aquilo é uma documentação. E assim como ele lê, por exemplo, e confere todos os dias o seu extrato bancário, por exemplo, ou acompanha as atividades contábeis da empresa dele, ele precisa também ter um cuidado nessa parte de segurança. Porque, às vezes, um simples acidente, como já aconteceu de eu ver algumas empresas no mercado indo até a falência por conta de um acidente, às vezes por indenizações caríssimas, por ter negligenciado essas normas e as medidas de segurança. Às vezes um funcionário vem a óbito e os custos ficam acima do que eles esperavam, né? E não guardaram esse caixa. Deixaram de proporcionar segurança, não guardaram o dinheiro que deixaram de gastar e quando aconteceu o problema, não tinha dinheiro em caixa e decidiram abrir falência, né? Então eu comecei a colocar essa semente, né, no coração dos empresários. Aprofundar, né? De que isso era importante, de que a empresa dele, na verdade, estava em risco, né? Escolher não ter segurança ou não ter a documentação, não implementar uma consciência de segurança na empresa dele, pode fazer com que a empresa dele esteja em risco. Cara, isso é tão importante que aí eu também fui da área, né? Sim. Trabalhei também com saúde e segurança, com gestão de saúde. E uma das coisas que a gente mais batia em estado de consciência para médio empresário, para grande empresário e, obviamente, para os maiores do mercado, é exatamente isso que vocês falaram. Aqui já dá para entender, você que está prestando atenção na gente agora, vocês têm que fazer uma reflexão do seguinte. Você é um técnico de segurança, você é um engenheiro de segurança, você trabalha fazendo gestão de saúde. Aonde que a saúde e segurança do trabalho entra nesse processo? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é o que eles acabaram de falar. Se você é um cara regulatório
e que está trocando dinheiro por execução de serviço, você é mais um no mercado. Se você se posiciona como estratégico, se você faz o seu cliente pensar no porquê que ele pode ou não perder determinada situação, se ele não entender qual que é o modelo de negócio que pode ser impactado, se a imagem pode ser impactada da empresa, se esses recursos financeiros podem virar uma ação trabalhista, por exemplo. Por que eu estou falando isso para você? Aqui vocês já estão vendo esses depoimentos acontecerem, mas um grande diferencial que eu via e que eu percebia dentro do que eles falaram, que os grandes diretores financeiros das empresas que são maiores, diretores de RH que normalmente têm um pouco dessa cadeira atrelada com um engenheiro de segurança, vamos colocar os caras para passar as informações regulatórias e não vamos usar essas informações em dados. Então não seja esse cara, sabe por quê? Porque o início de tudo está na assessoria e na gestão de saúde e segurança do trabalho. As principais métricas para eu trabalhar a gestão de saúde, as principais métricas para eu entender como é que está a minha gestão de risco no local de trabalho. E pensando nisso, hoje vocês têm não só esse trabalho, mas vocês fazem consultoria também. O que eu mais via que era ineficiente dentro desse processo das empresas que eu já prestei consultoria eu não sei qual é a informação que eu tenho, eu não sei como fazer previsibilidade de risco, eu não sei como trabalhar prevenção, porque eu não tenho informação nenhuma. Eu pego, por exemplo, o sinistro do plano de saúde, que é um resultado final. Eu pego um FAP, que depois vocês explicam o que é o FAP, fiquem à vontade para falar isso, que também é um ponto final de uma má execução em saúde, SST, né? Como é que vocês começaram a trabalhar essa consciência desses clientes? Para entender, você explicou que você já começou a falar um pouco disso, mas o que foi a virada de chave para vocês entrarem, por exemplo, em clientes que são grandes? Porque hoje vocês têm clientes que lideram o mercado no Brasil e são tendências de liderança fora do Brasil também. Sim. Porque um cara desse, ele não te enxerga como um solucionador de problema e um cara regulatório. Vocês têm que ter um puta de um diferencial em consultoria, em visão de negócio, para fazer esse negócio acontecer. Então, eu queria que vocês contassem, é óbvio que a gente aqui não fala nome de empresa, etc e tal, mas um case, conta o case, e fala por que vocês conseguiram fazer esse trabalho. Eu acho que isso é importante para quem está vendo e como que vocês podem fazer e, assim, dividam. Eu acho que vocês têm aqui como que vocês estruturaram um modelo de negócio e como vocês estruturaram uma parte técnica com inteligência, com processo e com modelo. Sim. Acho que isso vai ser uma sacada incrível para vocês deixarem aqui para o público que vai assistir a gente ou que já estão assistindo. Bom, essa transição entre as pequenas empresas, já mudando aí, migrando para as grandes, ela ocorreu basicamente, né, deixa só eu fazer uma introdução rápida. Todo profissional que estuda na área de segurança do trabalho, ele sai com um propósito. Ele sai com um propósito de realmente fazer a diferença nas empresas, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, garantir realmente a segurança. E nas empresas menores, que não levam muito isso em consideração e encaram a segurança como um custo e tudo mais, isso não costumava acontecer com muita frequência. Exatamente. Então a gente acabava perdendo o propósito nesses pequenos clientes. Já nas empresas multinacionais, empresas que estão mais consolidadas no mercado, que têm um número maior de funcionários e tudo mais, isso para eles já está bem consolidado. Já é cultura, né? Eles realmente querem que aquilo aconteça, eles realmente querem que aquela documentação que a gente confecciona ali, ela seja cumprida, né? Tem gerentes, tem técnicos de segurança por trás ali que está recebendo a sua documentação, ele está recebendo com carinho. Sim, e que ele vai realmente trazer ação para aquelas ações que nós propusemos nos documentos. Então, a gente sentiu que as empresas grandes estavam mais relacionadas, vamos dizer assim, com o propósito da segurança do trabalho de verdade, né? Entendi. É nada melhor do que você estudar uma área e ver que a aplicação daquilo que você aprendeu está mudando a vida das pessoas. E nas grandes empresas a gente percebeu que isso acontecia com mais frequência. Não, e isso que você está falando faz tanto sentido que até antes de ouvir o Carlos, eu queria fazer essa inserção aqui. Eles veem vantagem, eles veem consciência mais amplificada nisso, por quê? Porque eles precisam daquela informação para fazer um programa de gestão, eles precisam dessa informação para saber como eles contratam, como eles fazem uma avaliação periódica, como eles
avaliam se a ergonomia está funcionando do jeito que eles querem ou não, se o padrão de risco dentro da empresa tá ok ou não. E por que tudo isso é importante? Porque quando eu olho o indivíduo, a pessoa, e me preocupo com o negócio do meu cliente, como vocês fazem, eu consigo passar todas as métricas, as ações, planos, para ajudar o cara a colocar o negócio para rodar voltado para um propósito maior, que é o quê? Garantir a segurança, garantir a tranquilidade e saber que aquele cara que está lá trabalhando naquela empresa, ele vai ter uma garantia de que ele não vai estar vulnerável em nenhuma situação. Então, para mim, do que vejo de fora e ajudando vocês dentro da empresa, eu vejo muito claramente que esse cuidado com o propósito do cliente, conectado ao propósito de vocês, Sim. de nunca deixar esse cara sozinho, é um grande diferencial de vocês. E aí eu queria ouvir de você, Carlos, na tua concepção, se esse é o caminho mesmo, dentro do que eu estou falando, e como que você ajudou a construir tudo isso. Porque, cara, andar no meio de um monte de tubarão que está faturando milhões de reais aí, atendendo empresa multinacional, e os caras não saírem da empresa de vocês, significa que vocês não fazem o básico, vocês entregam muito além. Sim. O nosso foco principal é atender o cliente da maneira que ele espera que a gente faça isso, né? E esses clientes maiores, eles realmente se preocupam com a segurança e saúde do trabalho dos seus funcionários, né? Então, realmente, a gente tem toda aquela preocupação de atender bem, quando tem um treinamento lá no cliente, ou no campo prático, ou no nosso escritório, nós realmente entregamos a qualidade do treinamento, realmente ensinamos o funcionário a como usar um EPI corretamente, qual o EPI adequado para aquela função que ele está exercendo. Às vezes a empresa não tem essa orientação. Ela até tem um SESMIT dentro da empresa, tem lá o técnico, tem o engenheiro, mas realmente aquele EPI não é adequado para aquela função. Sim. Então a gente consegue, dentro de um treinamento de EPI, que é uma coisa bem simples, orientar melhor o funcionário na maneira correta. Então a gente consegue fazer um relatório de análise do local, com informações corretas, qual EPI, quantidade de EPI correta. Entrega um dossiê lá para ele, numa vistoria que às vezes é feita. Em muitos casos, quando é no cliente, o cliente ele sempre pede para o técnico que está lá, quando vai, um exemplo, vai dar um curso de empilhadeira. Ele dá uma volta na empresa, né? O cliente sempre gosta que vá um outro técnico de outra área olhar a casa dele para ver se está legal e se ele consegue sugerir alguma melhoria. Você não foi lá fazer isso, mas você consegue ajudar ele no que ele está precisando. Às vezes ele está todo dia ali dentro daquele ambiente, ele não está vendo um erro que tem, né? E vem uma pessoa de fora com experiência de 10, 15 anos, que passou por todos os tipos de ramos, né? A gente tem clientes Você já sabe onde está cada a gente, né, já passou por tudo, não tem novidade mais, né? Já passou por todos os ramos que existe. Então você vê, às vezes, alguma coisa que o cara que está lá dentro, todo dia naquela rotina, ele não está vendo. Então, às vezes, um relatório simples, você entrega, isso gera muito valor para o cliente. Por quê? Porque você está se preocupando em ajudá-lo a melhorar a segurança do trabalho dentro da... Uma coisa simples que é um cursinho de EPI, eu estou falando, né? Se você for fazer uma auditoria maior, coisas, aí você começa a uma série de coisas. Dá um exemplo para ficar mais claro ainda para esses clientes de grande porte que assistem. A gente tem vários clientes, principalmente da indústria, conexões que a gente tem em terceiros da indústria, varejo, serviço, enfim. A parte farmacêutica, por exemplo, é muito grande na indústria. Quando você vai para o ramo automobilístico, a gente sabe que existem inúmeros riscos. Sim, são várias empresas, vários riscos, mas de clientes grandes que vocês têm, conta um case, não precisa falar nome de empresa, obviamente, mas conta um case para gente, para quem está assistindo, de como é a administração de um cliente desse que vocês acham assim que é referência. Por que a gente quer saber isso e por que eu acho que isso é legal para quem está assistindo? Porque as pessoas tiveram uma ideia muito clara do que vocês fazem no cliente de pequeno e médio porte, mas no de grande porte talvez ainda não tenha ficado tão claro qual que é o valor competitivo que você tem de fato. Sim. Dá para vocês contarem? É tranquilo para vocês algum case ou não? Metodologia? Então, lembrar que assim, tem algumas
avaliações assim maior, né? Uhum. Avaliações ambientais Sim. nos ambientes que o cliente ele te contrata Tá. e ele quer descobrir se aquele ambiente é insalubre e ele precisa pagar a insalubridade. Legal. Aí você faz algumas medições ambientais Sim. no ambiente, né? Isso é um trabalho muito complexo, né? Porque Legal. você dá um exemplo aqui de um cliente que nós fizemos e foram 250 dosimetrias, eu não lembro mais quando quantidade. Foi muita dosimetria, medição de ruído, né? E cada cliente, cada local era um setor, era um risco, era um produto químico diferente. Então, assim, Altamente complexo. É um trabalho muito demorado. Tanto que levou alguns meses para ficar pronto. Porque Legal. você realmente entra dentro do processo da empresa, você aprende o processo da empresa. Porque se você não souber isso, você não consegue entender. E como que você vai sugerir Melhorias, pontos né? de melhoria ou pontos de análise daquele produto? Você não conhece o ambiente, então você tem que ficar bastante tempo lá dentro, você interage bastante com o processo de trabalho e com isso você vai gerando valor da empresa, né? Você vai passando sua experiência para aquela equipe técnica que está ali dentro, né? Vai que mostrando, começa a confiar em você isso, automaticamente. que eles vêm com um monte de dúvida, porque assim, o técnico em segurança do trabalho que ele é, ou o engenheiro que é de um SESMIT, ele tem muita curiosidade de saber como que é as empresas fora. E ele não sabe, por quê? Porque ele só está ali dentro daquele SESMIT. Sim. E a gente que é de consultoria, pelo menos eu fui minha vida inteira só em consultoria, todo dia eu estou numa empresa diferente, um ramo diferente, grande, média, pequena, padaria, você farmácia. tem uma solução para cada situação que você vê ali que talvez seja diferente, que talvez ele não tenha uma visão para isso. Não tem, porque ele só está ali dentro e não está vendo as coisas, o concorrente, vamos dizer assim, né? O que ele está fazendo para melhorar. E a gente, com a nossa experiência, a gente consegue agregar esse valor para ele. Cara, isso é muito rico. Né? Consegue sim, e é até fácil, porque tá ali, né? Tá na sua frente. O seu dia a dia, né? Meio que automático, né? Você bate o olho e você já sabe. Às vezes o cara né? nem te perguntou. Você já fala, mas aqui e tal, dá para melhorar assim, se você fizer assim. Ou às vezes uma sugestão, você consegue reduzir custo para o cliente. Uma sugestão de alguma coisa, você, né? Pela sua experiência. E o cliente fica muito feliz. Só em participar, só em você sugerir alguma coisa, ele já, o cara tá tentando me ajudar. Não é só um cara que vem aqui, faz um relatório, manda um PDF aí e tá tudo certo. Tchau, aí né? acabou. Não, o cara tá vindo aqui, tá para me ajudar. Isso é tão diferencial que toda vez que eu lembro assim de discussões que a gente tinha sobre análise de risco e o cliente falava assim, cara, o que adianta você fazer análise de risco e me mandar um documento de 200 páginas para eu ler? E assim, você não é uma consultoria? Vem aqui, cara, mostra. Me apresenta, exatamente. Qual que é a sua sugestão para cada item desse? Mostra um plano de ação em cima disso. Sim. Por que as pessoas ficam com a ServiceSeg? Porque vocês cuidam da dor do cliente, vocês olham o propósito dele pensando naquilo que vocês já viveram, nas experiências que vocês já tiveram, nas soluções que vocês já, obviamente, já conseguiram construir. E aí aquele cara, aquela empresa, ou aquele empresário, ou aquele técnico, ou aquele engenheiro de segurança, quando ele olha para você e fala assim, putz, eu tenho um cara aqui que para cada problema que eu tiver, ele tem inúmeros mercados que ele já atendeu, que ele pode trazer uma solução que me ajude a resolver isso. Exatamente. Assim, todo documento que a gente faz, ele vai com um cronograma de ação, com melhoria, sugestões de melhoria. E é interessante, quando o cliente é um pouco maior, a gente sempre vai pessoalmente, entrega o documento e apresenta o cronograma para ele, né? E algumas vezes eles seguem com a execução, a gente dá o suporte para o cliente via telefone ou sei lá, e-mail, alguma coisa assim. Mas se precisar de ir pessoalmente, a gente também vai e apresenta e está na execução junto do cronograma, né? Hoje vocês atendem clientes no Brasil inteiro? Como que as pessoas conseguem achar a ServiceSeg hoje? Então, nós estamos bem forte na internet, né? Através do nosso site www.servicegconsult.com.br. Estamos também nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube. Lá você consegue mandar uma mensagem pra gente, mandar um inbox. Legal. E a gente vai estar sempre pronto para atender vocês. E é isso. Temos também os canais através do WhatsApp, né? Que é um contato um pouco mais rápido, né? Os números de telefone e WhatsApp nós temos dentro do próprio site. E aí sempre tem um consultor, que inclusive esse consultor, ele não é um simples vendedor, ele é um vendedor técnico. Entendi. Isso é uma coisa também que é um diferencial nosso, que as empresas se sentem acolhidas, é porque o vendedor que atende as empresas na ServiceSeg, ele também é técnico de segurança. Entendi. Então, você não ele é um cara da área, não é
um cara vendedor, né? que é vendedor só para tentar marcar uma reunião para algum técnico fazer alguma coisa. Né? E nem vai prometer coisas que não são possíveis de serem alcançadas, né? Em alguns casos, né, o cliente tá pedindo alguma coisa, ele tá pedindo um orçamento, alguma coisa, conversando ali com o comercial, ele nem sabe o que ele tá pedindo. Isso aí. Acontece muito isso. Aí a equipe do outro lado lá tem um técnico, ele explica para ele, não é assim. Não, isso, cara, se não for assim... Não vai. Isso eu vejo que é um erro de muita gente da área de saúde, de segurança, de corretoras de seguro ou consultorias de seguro, porque pega um cara que não sabe nem para onde vai, não sabe nem as terminologias, não sabe nada tecnicamente, aí o cliente vai lá e faz uma pergunta simples. O que você vai fazer? Como é que você vai montar meu PPRA aí? As pessoas que estão assistindo talvez não saibam o que é. PGR. E é o PGR, o E-Social, a gente vai entrar nesses assuntos daqui a pouco. Cara, ele não sabe nem E-Social, o que é isso, né? Complexo. Aproveitando o ensejo, ficou claro que vocês conseguem atender Brasil e tem todas essas comunicações, mas daqui para frente, o que a gente está vendo? Que muita coisa tecnológica está acontecendo em inúmeras áreas, então isso não é diferente para vocês, né? Tecnologia, redes sociais, etc e tal, veio pandemia, a gente sabe que isso... Para algumas empresas deu uma abalada, para outras ficou mais consolidado ainda. E pensando numa jornada de problemas e soluções, como vocês colocaram que vocês conseguiram. Sim. Daqui para frente, como é que a ServiceSeg está olhando o mercado? O que ela vai fazer para se aprimorar, ou seja em tecnologia, seja num olhar mais profundo e estar mais próximo do cliente? O que a ServiceSeg vai fazer para o futuro? Para trazer ainda mais vantagem competitiva para os seus clientes, parceiros? Como é que está a visão de vocês para longo prazo? A gente vem se preocupando nos últimos tempos, principalmente com essa parte tecnológica, né? Nos últimos, vamos colocar aí, 4 anos, começaram a surgir bastante demandas de treinamentos online, né? A nova tendência agora, as empresas querem fazer à distância, teve a pandemia, e aí não tinha como fazer os treinamentos, mas precisavam continuar. As empresas que continuaram prestando serviço e tinham seus funcionários precisavam ser treinados. E aí, como é que a gente faz se você não pode ter aglomerações, tem uma questão sanitária e uma legislação sanitária envolvida, que acaba impedindo que essas pessoas indiretamente façam treinamento. Aí começou a surgir essas demandas por treinamentos online, e aí a gente decidiu entrar também nesse nicho, né, de treinamentos online e tudo mais. Hoje nós temos uma plataforma super interativa para poder ministrar esse treinamento da forma mais imersiva e explicativa possível. Bem didático, né? A plataforma ela é bem didática, ela tem todos os cursos, né, das normas lá dentro da plataforma. Nossa, que legal. O funcionário, o cliente compra, aí passa login e senha para o funcionário, ele entra dentro da plataforma e lá dentro tem todos, né? E tem as avaliações, que é legal também, né? Porque assim... Além do curso, tem avaliação, faz avaliação. Ele tem a carga horária que tem que ser, ele não consegue adiantar o curso, então ele tem que sentar na cadeira, tem que assistir o curso lá, os videozinhos são divididos para ficar dinâmico, então o curso ele é dividido por temas. Não é um vídeo, de um exemplo, de 8 horas do NR35. Não, eles são divididos por vários temas, de 15, 20 minutos, e a cada uma quantidade específica de temas tem uma avaliação. Legal. E ele precisa ser bem avaliado para passar, né? Senão não consegue se formar. E essa foi uma sacada que vocês tiveram na pandemia. Na pandemia, exatamente. A gente precisava continuar no mercado, continuar atendendo, precisava de receita, né? A gente tinha funcionários, não mandamos tantas pessoas embora assim e queríamos continuar consolidados no mercado. Então, se reinventaram nisso aí. Se reinventar. Hoje, antes da pandemia, a gente tinha muito curso presencial. Hoje, o online ele superou. E por longe, também. E sem falar que o online você pode fazer de qualquer lugar, 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Exato. E acabou. Sem precisar do instrutor estar ali falando a mesma coisa com uma certa periodicidade, né? Ele gravou o vídeo, ele explicou. Que legal. E as dúvidas que forem específicas, elas também podem ser tratadas fora, né, da plataforma, mandando um e-mail pra gente, tudo mais. É claro que nenhuma dúvida vai vocês têm um time já pronto para atender isso. Sim. Uma dúvida que eu acho que fica para qualquer pessoa que vai assistir a gente ou que já está assistindo. Além da tecnologia, eu acho que vocês têm uma preocupação muito grande com
com os clientes de vocês em ajudar, que já é uma visão futura, né? Sim. É um presente e uma visão futura que eu vou falar agora, que é a questão do PGR e a questão do e-social. Como é que vocês estão lidando para ajudar as empresas com esses temas? Olha, a gente tem um sistema, né, que ele acaba gerenciando isso daí para a gente. Então, Legal. toda a documentação que nós fazemos é dentro de um sistema que gerencia os riscos, a Legal. documentação do cliente, Legal. e eles vai mandando os eventos para o e-social, né? Tá. Que é o 2220, 2240, Tá. 2210. 2210. Vocês têm a mensageria que eles chamam. Isso, né? Exato, exatamente. Eu estava mensageria tentando achar a automática. palavra, Legal. exatamente. A partir do momento que você lança as informações da empresa, os riscos ocupacionais desses empregados, os dados pessoais, inclusive, que constam nesse documento, que tudo isso precisa ir para esse e-social, né? Legal. Que é um portal do governo, tá? Sim. Não é um documento, é um portal do governo que exige que as empresas que tenham funcionários como trabalhadores comuniquem, né? Sim, As sim. condições laborais dessas pessoas. Ela exige, o sistema ele faz isso de forma automática. Cadastrou, lançou as informações, gerou lá o PGR, gerou o PCMSO, gerou o LTCAT, automaticamente, e fez o ASO também, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Essas informações são todas enviadas de forma automática. Legal. Então, se, por exemplo, nessa transição de informações de envio, né, para esse portal do governo, essa informação, por exemplo, está errada, o próprio sistema já devolve, acusa qual que é o erro, e aí a gente alinha com a empresa, corrige, por exemplo, errou um CPF, essa informação volta para a gente pega com a empresa, né? esse dado correto. Vocês fazem a gestão dessa Isso, movimentação exatamente. toda aí como um todo. Para garantir que todos esses eventos que são obrigatórios sejam enviados dentro do prazo. O mês legal, passado né? nós enviamos mais de 3 mil eventos para o social, né? Então foi uma movimentação entre nossos clientes e o sistema vai mandando, vai enviando, aí dá erro, aí volta, busca o porquê do erro. E o que mais? É uma gestão mesmo, né? É uma gestão, né? É. Pô, tecnologia, Sim. acharam uma nova Sim. oportunidade de atingir mais pessoas e melhorar isso com a capacidade tecnológica, isso é muito legal. Estão preparados aí com os envios dos eventos através de mensageria. Sim. Todo mundo hoje já tem um sistema que se utiliza, né? E tem vários de mercado aí. Dentro dessas questões, como é que vocês estão preparando, por exemplo, a jornada de experiência do cliente? Porque cliente grande quer ver a jornada de experiência. Como é que está sendo esse cuidado com esses maiores clientes? Um cliente grande, por exemplo, que está assistindo a gente agora ou que vai assistir a gente lá na frente. Que tipo de recado hoje a ServiceSeg pode dar para eles? Para dizer o seguinte, pode ficar tranquilo que se tiver com a ServiceSeg, tá com tudo que você precisa garantido. Você, empresário, empresa de grande porte, empresa multinacional, já parou para imaginar uma consultoria de segurança do trabalho que consegue atender você não só na área de saúde, como na área de segurança, na área de higiene ocupacional e de treinamentos em um só lugar? Esse é o sonho de qualquer empresário. Centralizar todas as ações de saúde, segurança, higiene e treinamentos em um só lugar. E a ServiceSeg, ela consegue proporcionar isso para você. Temos profissionais altamente capacitados, temos um corpo técnico totalmente competente e pronto para te atender. E isso eu tenho certeza, com todo o tempo de experiência que nós temos, que nenhuma outra empresa consegue proporcionar isso para você. Show de bola. Depois de um recado desse, eu queria só que você me desse o contato para eu assinar aí. Onde é que eu assino? Já vendeu. Já vendeu, né, cara? Aí. Agora, Carlos, assinei aqui. Pode entregar aí, viu, meu irmão? Opa, obrigado. vamos agendar. Isso que o Renan falou, e dando esse recado com excelência, acho que tem uma coisa que ainda fica mais evidente. Tudo em um só lugar significa que você se preocupou em olhar todas as dores que o cliente tem. Sim. Isso é um ponto. Se eu me preocupei em olhar todas as dores que ele tem, eu estou conectado a alguém que me ajuda a fazer isso. Sim. Eu estou preocupado em entender se esse cara não fizer o processo A, B ou C, ele vai ter que tipo de impacto financeiro. Que multa ele vai deixar de pagar? Será que todo esse custo evitado, se ele reinvestir na empresa para aquilo que está parado lá 2, 3 anos, que ele não tem recurso para fazer, Sim, você não vai ajudar? Né? Então, eu vejo o seguinte, vocês
vocês praticamente deram uma aula aqui hoje e explicando sobre a história, explicando sobre desenvolvimento, sobre o que vocês têm de diferencial de mercado, sobre esse olhar futuro e se reinventar na pandemia fazendo curso, já entendendo que ao mesmo tempo tem vindo PGR, rede social, como que eu faço a mensageria, não deixa ninguém vulnerável, vocês estão o quê? O tempo inteiro executando aquilo que vocês já faziam lá atrás. Que é o quê? Qual que é a dor? É para ontem? Toma aqui. Qual que é a dor? Precisa fazer isso? Então, vamos fazer. É um parceiro que vai ajudar ele. Vocês não mudaram a essência, cara. A essência que conecta. Quanto mais eu tô linkado a quem eu sempre fui, a quem eu nasci para ser, mais de fato eu vivo uma realidade que é verdadeira. E quando eu sou de verdade, as pessoas se conectam. E quando a história está conectada a uma verdade, eu também não consigo ficar longe. Por isso que os clientes não abandonam vocês. E aí eu queria, obviamente, aproveitar esse momento para a gente já ir mais para a parte final, etc. E dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas que vêm aqui deixam não só mensagens de esperança, mas dentro do propósito da gente, a gente pede o seguinte, cara, tem técnico de segurança que vai assistir. Sim. Tem engenheiro de segurança que vai assistir. As empresas ou empresários que precisam desse tipo de produto, desse tipo de serviço, eles não querem mais se conectar com pessoas superficiais, com pessoas que só querem ser a parte regulatória. Toma aqui, me dá o dinheiro, eu te resolvo, tchau e bênção. No ano que vem você me procura, ou daqui 3 meses, enfim. Então, vocês dois, dentro da essência de vocês, com a maior verdade possível que eu sei que vocês têm, que recado que você daria para um cara que está querendo começar hoje, como você lá atrás? Como se você estivesse olhando para o Carlos lá de trás, que começou, que não imaginava. O que você falaria para ele? E você, Renan, a mesma coisa, cara. Com tudo que você viveu, desenvolveu, construiu dentro da sua empresa. Um cara que está querendo empreender, que era da área de vendas, que é da área de vendas, mas que está com medo de dar esse próximo passo. Olha para a família e fala assim, putz, eu posso dar, eu sei como fazer, mas como é que eu estruturo isso? Então, eu queria fazer uma provocação para vocês para essas pessoas que precisam de esperança. Sim. Ou que já adquiriram talvez muita coisa, mas que não sabem hoje o que fazer. Quero sair dessa carreira executiva e quero ir para o empreendedorismo. O que vocês dois falariam? Fiquem à vontade para poder dar essa mensagem final. Eu falaria para uma pessoa, mais para uma pessoa que está começando a carreira, né? Vamos dizer assim. Se esforce bastante. Porque assim, a ServiceSeg ela só existe hoje porque eu e o Renan se esforçou muito para que isso acontecesse. Não foi nada de graça, né? Houve muito suor, né? Então, se esforce bastante, estude. É importante o técnico em segurança do trabalho estudar, mas não estou dizendo a engenharia ou... Estuda as normas, lê as normas, lê as NRs. Porque uma hora ele vai se deparar com um problema e se ele estudou, ele leu, ele entendeu, ele consegue resolver. Sim. O que mais tem aí é técnico que não sabe nem o que é a NR1. Nunca nem leu. Exatamente. Nunca nem leu a NR1, que é a principal. Hoje, né? Depois de todas as atualizações, é a principal. De tudo, né? Então, assim, estude, se esforce. Não vai ser fácil, mas aqui a gente chegou. Então, acho que é um recado que eu posso dar. Se atualizar Não desistir jamais. Não desista. E quando o medo bater, vai com medo mesmo. Vai com medo. Vai com medo. É verdade. Eu sou muito tímido e eu fazia bastante curso. Eu dava bastante treinamento. Né? De NR10, 40 horas. Às vezes eu ficava uma semana lá na empresa dando curso. Sim. Lógico, o primeiro ficou ruim. Porque era tímido, né? Era tímido. Imagina, ó, dava um monte de curso e era tímido. Vai vendo, ó. Você aí que não consegue nem abrir a boca para falar, o cara era tímido e fazia o quê? Palestra, dava curso. Olha o que vocês estão vendo aí, ó. Fiz bastante por muitos anos treinamento de NR10, que é uma semana, são 40 horas, 35, 23, EPI 6. Então, assim, faz. Vai ficar ruim no começo, não tem jeito. Mas, o feito é melhor do que o não feito, exatamente. Né? Mas aos poucos ele vai evoluindo, vai melhorando. Isso aí. Né? O domínio vem da prática, né? Exatamente, esse é o recado que eu dou. Show. Estude, não desista, enfrenta o medo. Não tenha medo. O medo vai ter, mas enfrenta ele, faz. Isso aí, show de bola. Renan, aquele recado que eu sei que você, mais do que ninguém, quer passar aí para quem tá vendo esse momento tem muito de emoção, tem muito de esperança. Mas qual é o recado que você dá para esse cara que é o Renan que estava lá atrás, que se você tivesse esse cara, você gostaria de ter ouvido isso para poder dar um prosseguimento?
Hoje nós estamos contando uma história nós estamos contando um case de sucesso, né? Que foi a ServiceSeg, isso é bacana e tudo mais, mas nem tudo sempre foi um sucesso, né? Antes da gente constituir a ServiceSeg, eu já tive outros negócios que não deram certo, né? Que eu tropecei de algumas formas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tive barraca de cachorro-quente, vende sorvete, vende roupa social para pessoas físicas, comprava roupa no atacado e revendia e não deu certo. E mesmo assim eu não desisti do meu sonho, que era me tornar empresário, né? Eu precisava tropeçar essas vezes, né? Para poder adquirir experiência e descobrir coisas que eu não deveria fazer errando. Não tinha jeito, né? Se você tem medo de errar, você não faz nada, né? Então, assim, eu errei bastante, foi muito difícil. Até depois que a gente constituiu a ServiceSeg, a gente tropeçou demais, jogou muito dinheiro no lixo, até entender aonde a gente precisava realmente investir recurso, energia. Então, assim, não tenha medo de fracassar, né? Não é bem um fracasso. Porque o único fracasso, assim, o ponto final da vida. Né? Não, e o fracasso da vida é quando você morre, aí você não tem mais o que fazer. Mas a partir do momento que você ainda está vivo, é só uma questão de tentativa. Então, para mim, foram falhas, na verdade, no fundo. Foram tentativas. E você então, foi eu tentei a aprendendo, primeira, tentei a segunda, tentei a terceira, tentei a quarta, e a quarta deu super certo. E se não desse certo a quarta, eu ia tentar a quinta e a sexta até dar certo. Então, é muito importante você saber bem aonde você quer chegar. Se eu quero ser empresário, bom, é nisso aqui que eu vou focar e eu não tenho outra opção que não seja ser empresário. Eu vou até o fim. Se eu tiver que ficar a minha vida inteira tentando, é assim que vai ser. Eu vou morrer tentando, mas muito legal. Não vou desistir. Então, não desista dos seus sonhos. Show de bola. Aí, galera, tá vendo? Ó, toda vez que a gente traz um convidado, ou toda vez que a gente traz uma empresa representada pelos seus sócios, pelos seus donos, a gente sempre escuta a mesma coisa. Vocês já pararam para perceber isso? Foram pessoas que tentaram inúmeras questões. Aprenderam com tudo isso. E quando você aprende com tudo isso, você coloca em prática de novo. Aí aquilo que você não tinha acessado ainda, você vai aprender com alguma coisa. Aí você vai para o próximo nível de novo. Tem um monte de coisa que você não vai saber. São níveis. Pensa numa... Às vezes a gente faz um comparativo de quem gostava de jogar videogame. Tem a primeira fase que é fácil. Aí depois a segunda, a terceira. Quando você chega no chefão master lá, vai ter uma hora que você vai passar. Mas o que acontece aqui? Você aprendeu o processo até você chegar ali no final e você entender como que aquilo realmente poderia ser feito ou não. Sim. O recado que eu queria deixar para vocês que assistiram esses depoimentos, antes da gente finalizar, e aí trazendo também um depoimento meu em cima de tudo isso, não existe falha de processo. Nós temos hoje na vida que a gente vive, e eu sei que algumas pessoas conseguem compreender isso melhor e outras estão começando a acessar isso. Mas se você, a partir de agora, aprender com os nossos erros, do que a gente está falando aqui, que a gente já viveu, e você aplicar isso na vida de vocês, você não precisa errar nisso para aprender. Que os erros que venham sejam outros erros que você vai ter o seu processo de aprendizado próprio. Você tem estímulos que a vida te traz. É como se fossem professores, mestres da própria vida, sejam pessoas, sejam erros da empresa, sejam questões que você ainda não sabe a resposta. Eles vêm para te ensinar a você buscar a informação, você buscar um crescimento, você buscar se conectar com pessoas que saibam para você aprender. Porque quando você tem tudo isso disponível na tua mão, você só precisa saber com quem que você vai beber da fonte. Então, é uma faculdade, é um cara que já viveu isso e que é especialista na área, vou pagar uma mentoria com um cara desse, ou vou ser um estagiário de uma empresa como a ServiceSeg, ou vou falar com o Renan, ou vou falar com o Carlos num networking, chamar para almoçar, para entender melhor como tudo isso funciona. É assim que você consegue modificar seu cenário. E o caminho mais rápido de todos eles, 85% dos resultados que você hoje não tem, está muito inerente às pessoas que você ainda não se conectou. E aí a gente cita aqui o ciclo virtuoso de Napoleão Hill. O que ele falou? Eu não posso ser o cara que vai resolver tudo. Eu tenho que ter um cara muito bom,
com uma frequência muito alta que queira fazer em todas as áreas que circulam a minha vida. Empresarial, pessoal, espiritual, etc. e tal. E por que eu preciso disso? Porque é como se eu estivesse comprando tempo. Quantos anos o cara estudou lá? 10 anos para ser mestre e doutor em uma coisa. Quantos anos o Renan e o Carlos estudaram e viveram na prática o que eles fazem? Quanto vale esse tipo de conhecimento? Não dá nem para saber. É intangível, porque é muito tempo investido em cima disso. Então, pegue essa informação que você viu aqui hoje, pegue esse depoimento que você viu aqui hoje e pense no seguinte: com o que eu sei fazer hoje, com o que eu nasci para fazer, qual é a mensagem que eu preciso levar para frente? Ao invés de querer vender um produto e um serviço, primeiro tente se conectar com as pessoas da forma mais empática possível, da forma mais verdadeira possível. Porque sem isso, hoje você não vai conseguir atrair e não vai conseguir fazer venda praticamente nenhuma. Porque hoje as pessoas estão conseguindo fazer o quê? Se conectar com pessoas, gerar valor, se preocupar com a dor do outro, ter agilidade para resolver uma situação ou outra, porque se você tivesse sentado do outro lado, você ia gostar que alguém que chegasse fizesse a mesma coisa por você e não te deixar esperando, e não te vender um sonho e entregar um pesadelo, e não usar a sua dor para te enganar, fazer você daqui 3, 4, 5 meses se arrepender de tudo daquilo, só que você já recebeu o seu e o outro ficou na mão. Então as pessoas hoje não querem mais viver isso. E uma das nossas bandeiras dentro da MLA é não ao charlatanismo, porque a gente sabe que hoje quem vive de propósito e é de verdade não consegue se comunicar com outro tipo de pessoa que não seja na mesma frequência. A gente vai finalizar aqui. Eu toquei no assunto propósito porque é uma das principais bases do nosso projeto, né? E eu não estou aqui para fazer pergunta difícil, não é isso que a gente fala, mas eu sei que dentro do coração de cada um de vocês, vocês têm alguma coisa que é maior para vocês. E não estou falando de religião. Sim. Família, cara, é uma coisa legal. De onde eu saí para onde eu fui, isso é uma coisa legal, que é o que vocês acabaram de fazer, um depoimento disso. Um de vocês, tá? Não precisa ser os dois, mas nessa visão de futuro, pensando que tudo deu muito certo. Putz, cara, a gente cresceu, a gente continuou investindo em tecnologia, a gente continuou impactando vidas. Vem os filhos, vem pessoas que a gente ama no meio desse processo. O que vocês gostariam de deixar como legado para essas pessoas? Para que eles olhem para a vida de vocês e falem assim, putz, meu pai, cara, é por isso que eu vou continuar, porque meu pai fez isso. Então, se ele mostrou para mim que é possível, eu também posso fazer. Eu queria, de um de vocês dois, tá? Não precisa ser os dois, ou se os dois quiserem falar também, putz, estamos aqui aberto para isso, porque esse é o propósito. Mas esse legado que vocês querem deixar com essas conquistas é importante. Então, o que vocês podem comunicar para a gente da forma mais tranquila possível, que pode motivar alguém que está ali, ou o próprio familiar que vai assistir, falando assim, ó, hoje eu faço isso também por vocês. Bom, para mim, vai muito além de... Assim, oferecer serviços de saúde e segurança vai muito além de um trabalho especificamente, né? Eu quero que meus filhos lá na frente, né, vejam que não foi só pelo dinheiro. Foi por tentar impactar, mudar a vida das pessoas, melhorar as empresas como organizações. Consequentemente, isso vai mudar a vida dos trabalhadores. Então, assim, não é possível que a gente veio para esse mundo só para constituir patrimônio, ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro e não mudar a vida de ninguém, né? Eu penso assim, se a sua história, se você escrevesse a sua história num livro hoje, fizesse um livro da sua vida, esse livro seria capaz de mudar a vida de alguém? Se ele não é capaz de mudar a vida de alguém, você precisa mudar muita coisa. Sensacional. Então é isso, assim, eu espero que um dia a minha história, né, o caminho da minha vida, ele seja capaz de impactar a vida de alguém e fazer dessa pessoa uma pessoa melhor, que foi algo que eu quis muito lá atrás, sim, ter uma pessoa para me espelhar, e eu tive várias delas, né? Tive o meu pai, por exemplo, que foi o primeiro empresário que eu tive contato, alguns outros patrões que eu tive, eu via detalhes neles, né? O Carlos até brinca muito comigo em relação a isso, né?
Eu vi o status, a forma que essas pessoas se vestiam e eu achava aquilo bonito e tal. Então, assim, se você for uma boa pessoa, você for um case de sucesso, com certeza você vai impactar de forma positiva na vida das pessoas. Então, isso, dinheiro nenhum compra. Isso aí. Então, show de bola. É isso. Muito bom. E aí, Carlão? Paz, difícil, né? Difícil, né? Assim, eu não... A única coisa que eu quero, assim, deixar é que minha família tenha orgulho. Legal. Não seja uma pessoa... nem questão financeira. Tipo assim, meu filho ou minha filha veja, não, meu pai foi um cara legal, pá. Deixou, né? Como eu preciso seguir minha vida, né? Sim. Nem questão financeira. Um exemplo, né? Com exemplos. Só isso? Isso é tudo. Assim, meu Ou a pai família que não tem isso não segue, né, cara? Não segue. Meu pai começou do zero com todas as dificuldades e mesmo assim ele conseguiu vencer, né? Então Cara, isso é impactante demais, cara, demais. Eu te digo o contrário. Não é só isso. Se as pessoas tivessem isso seria o todo para as pessoas. Porque você ter alguém que você pode se espelhar e sentir orgulho disso, porque foi uma pessoa honesta, digna, que quis conectar propósitos com o que fazia, sabendo se isso era um propósito ou não sabendo o que é propósito, entendeu? Uhum. Só o simples fato de você ser um cara honesto, leal, que inspira confiança e ter uma jornada toda construída em cima disso, cara, você colocou os seus filhos em princípios que eles não vão ser corrompidos, com toda certeza. Sim. Tem uma passagem bíblica que diz, né, que você coloca o teu filho no caminho, possivelmente ele não vai se desviar. Eu coloco isso não falando como uma religião, tá? Mas todo princípio que você ensina, ele não vai sair de um ensinamento, né? O problema é quando não tem base, quando não tem ensinamento, quando é deixado de lado. E muitas vezes isso acontece, aí a criança acaba se desenvolvendo de uma forma que não é tão boa. Pô, obrigado pelos depoimentos. Obrigado pela participação de vocês. Como foi a experiência? Foi uma experiência legal? A gente agradece bastante assim, a oportunidade. É claro que assim, não é fácil falar na frente das câmeras e tudo mais. Muito novo, mas assim, né? é novo para nós assim, essa exposição e tal. Falar um pouco da nossa vida, da nossa história, da empresa. Mas assim, eu espero que vocês tenham se divertido, né? Legal. E agora vocês sabem um pouco mais sobre a gente. E agradeço de verdade a MLA que proporcionou essa oportunidade de apresentar quem nós somos, quem é a ServiceSeg. E é isso, obrigado de verdade. Foi uma experiência sensacional que eu não vou esquecer jamais. Eu tenho certeza que eu vou assistir esse podcast umas 1000 vezes. Então nós somos dois, porque eu fico em looping vendo todos os... É engraçado isso, né, cara? Fica vendo, né? É porque propósito conecta, não tem como. Sim. As pessoas às vezes não entendem que esse tipo de sentimento, ele não tem como você precificar, ele não tem como você dizer, putz, por que eu tô fazendo isso? Porque simplesmente você faz. Não tem muito o que falar, Simples né? assim. Não, Verdade. show de bola, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos continuar nessa sequência, vamos continuar construindo. O meu propósito é esse. A gente sabe que às vezes tem coisas que a gente precisa dar um passo atrás, outros tem que dar 2 passos para frente, e eu quero que vocês continuem contando comigo nesse sentido, tá? Tamo junto para poder fazer essa construção. Bacana. E vocês que estão assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado. Eu quero dizer para vocês que para mim é sempre uma experiência única, assim como para vocês, porque a gente está ouvindo histórias de pessoas que estão construindo uma jornada, um legado, tudo dentro de um propósito. A gente já disse aqui inúmeras vezes, todas as vezes que a gente iniciar ou encerrar um podcast desse, a gente vai falar a mesma coisa. O nosso propósito, sim, está em um negócio que fala sobre vendas, em modelos, em tudo que envolve você ter, obviamente, algum tipo de receita. Mas vendas e negócios, se não tiver aliado a propósito, você vai estar fora do mercado. As pessoas estão cada vez mais trabalhando níveis de consciência, cada vez mais querendo entender quem elas são e como elas podem se conectar com outras pessoas da melhor forma possível. E esse é um caminho sem volta. Quem estiver fazendo o contrário disso vai acabar se perdendo no meio do caminho. E você pode ter certeza que a maior parte das respostas que você não tem hoje é porque você ainda não olhou para dentro de você. E o meu desafio aqui é,
olhe para dentro de você. Conta comigo, conta com o Carlos, conta com o Renan. Eu tenho certeza que só isso que eles falaram aqui nessa parte final vai ser um puta de um prazer bater um papo, tomar um café, conhecer a sua dor e tentar ajudar você de alguma forma. Nas próximas semanas a gente vai trazer mais convidados. Fiquem acompanhando as redes sociais, se inscrevam dentro do nosso canal. Apesar de ser uma comunicação voltada para a história, para que cada um deles possam se expressar, se você compartilhar isso com inúmeras pessoas que precisam ouvir esse tipo de mensagem, tenha certeza que alguma coisa de boa você vai fazer com toda essa energia que foi hoje trazida aqui para esse ambiente. Um forte abraço para vocês e até a próxima.